sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Versos da Mente. Hoje vamos falar sobre um tema extremamente atual, saúde mental no ambiente do trabalho e as mudanças da NRU. Para conversar com a gente hoje, vamos entrevistar a psicóloga Maria Luísa, especialista em saúde mental no trabalho. Olá, tudo bem? É um prazer estar aqui. Então, quando a gente fala de NR1, surgem muitos mitos, né? Muitas dúvidas também. Então, é um tema muito novo, que gera um pouco de até mesmo preocupação, né? Em relação, no que tange as empresas. Mas é um tema muito importante, né? A NR1 acaba se misturando um pouco com a psicologia organizacional. Então, eu já atuo dentro da psicologia organizacional há 3 anos, né, quase 4. Então, eu sei, né, que as práticas da psicologia organizacional acabam, sim, se misturando, não é somando, na verdade, somando a NR1. Apesar da NR1 não ter uma exigência que haja um psicólogo fazendo ações, a gente percebe que muito do que a NR pede, a psicologia organizacional ela também já vem executando. Né? E o que significa, na prática, dentro das empresas? Então, o Ministério do Trabalho, ele definiu que a NR1 precisa acontecer, então a empresa precisa olhar para o indivíduo, né? Como um todo, envolvendo aí os riscos psicossociais. Só que ele não definiu que isso precisa ser feito por um psicólogo, ou que a empresa precisa contratar alguém de fora, não, tá? Então, ele definiu que isso precisa estar lá no gerenciamento de riscos ocupacionais, né? E tem que estar no nosso programa de gerenciamento de riscos, que é o PGR, né? Que é um documento que quem faz é a Medicina e Saúde do Trabalho. Um documento empresarial aí. Só que ele não disse assim, olha, precisa ser um psicólogo, olha, só psicólogos podem fazer isso. Não. Porém, entretanto, as empresas elas estão um pouco perdidas. Como que a gente faz? Como que é? Tudo muito novo, tem muita especulação a respeito, então elas não entendem muito bem como funciona. Nas consultorias que eu estou dando, as empresas me perguntam assim, tá bom, entendi o seu trabalho, entendi como você vai fazer, muito legal, mas o PGR, que é esse laudo que mede os riscos psicossociais, ele é renovado a cada 2 anos. A não ser que aconteça alguma coisa diferente, o quadro mude muito, tenha muitos funcionários novos, a empresa passe por uma mudança muito grande, troque uma gerência, um diretor, senão é a cada 2 anos, tá? E aí a empresa me pergunta assim, mas aí daqui 2 anos, eu vou ter que fazer tudo isso de novo, né? Não. A gente vai pensar num plano de ação e vocês vão executar. Mas isso é contínuo, é daqui para sempre. Então, não é que daqui 2 anos a gente vai ter que fazer tudo de novo. Apenas vocês vão continuar mantendo as ações que são necessárias. E claro, vão reavaliar os riscos para pensar, opa, acho que a gente vai ter que mudar um pouco a rota, né? Mas o que deu certo, deu certo. Tá, Maria, então eu preciso contratar alguém de fora para fazer meu plano de ação? Não, não precisa. Alguém da empresa, uma pessoa do RH, uma pessoa do DP, né? Um gestor, um gerente pode fazer esse plano de ação. Só que acontece, às vezes a pessoa não vai conseguir. Ela vai falar, nossa, como que eu vou fazer isso aqui? Às vezes a pessoa trabalha lá com marketing, de repente tem que pensar em ações de saúde mental, não consegue muito, né? Hoje, as clínicas aí de segurança e saúde do trabalho, quando elas fazem ali o PGR, que elas mesmas podem fazer, elas já dão ali mais ou menos uma conclusão. Olha, você precisa fazer isso, isso e isso na sua empresa. Mas, às vezes, eu saber mais ou menos o que eu preciso fazer é muito diferente de conseguir colocar em prática, né? Então, aí que entra, assim, a necessidade de um profissional de fora para poder ajudar, né? Então, eu sempre digo para as empresas, olha, é igualzinho psicologia clínica. O que eu quero é te treinar para que você consiga fazer sozinho depois, né? Mas algumas empresas têm psicólogas, né? Então também fica internas, né? Então fica mais fácil. Mas não precisa necessariamente ser um psicólogo, tá? Para fazer esse trabalho. Mas é legal, assim, que às vezes troque alguma informação, né? Que contrate aí uma consultoria para ajudar nesse começo, porque, gente, tudo no começo é mais difícil, né? Então, às vezes a empresa ela precisa passar por uma
reorganização do começo. E depois que isso está reorganizado, ela consegue ir mantendo, né, essas ações, esses treinamentos, enfim. Então isso é importante. Novo, né? Tudo muito novo. E aí também, assim, tudo muito novo e nada muito claro. Então se vocês forem lá ler o guia da NR1, por exemplo, né, vocês vão ver que não é bem específico, não está dizendo assim, olha, você precisa, não é igual a altura, olha, você precisa usar tal equipamento, de altura tal a tal equipamento, na profundidade. Não é tão claro assim. Diz, olha, você precisa medir os riscos. E você precisa pensar em ações, você precisa comprovar que você fez essas ações. Isso para a empresa, né? Como você vai fazer isso? Também não sei, mas é isso que eu quero. Então, isso gera um pouco assim, nossa, como que eu vou fazer? Como que vai ser, né? Às vezes, uma empresa olhando a outra e fazer, falando, meu Deus, mas eles estão fazendo diferente de mim, será que tá certo? Né? Então, gera um pouco dessa insegurança. Mas a NR1, eu acredito, assim, que ela veio para somar. Ela veio para fazer também as empresas terem esse olhar mais humano para as pessoas, né? Hoje eu percebo que muitas empresas se preocupam de verdade com os funcionários, mas a gente também, infelizmente, a gente também tem o contrário. Muitas empresas que querem que você trabalhe, não considera que você é um ser humano, que você tem sentimentos, que você tem problemas em casa, que você não aguenta tanta pressão, né? Então, eu acredito que ela veio sim para somar. Tá causando um pouco aí de, ai meu Deus, como é que vai ser, mas isso é normal, né? O que a gente tem que se atentar é que isso não se torne mais uma norma para ser cumprida, né? Eu vejo isso às vezes com as outras NRs, tipo, lá vem a moça da saúde do trabalho falar sobre altura. Sim, a gente sabe que tem que usar o EPI, mas não usa, né? Então, é a mesma coisa com as normas, com a NR1, né? Pensar em riscos psicossociais. Eu espero que a empresa não acabe caindo nesse comodismo, né? Agora tem o medo da multa, né? Então, é claro que tá todo mundo indo atrás, né? Depois, pode ser que isso, infelizmente, também dê uma baixada, né? Mas o que a gente espera é que não, né? Que eles percebam que se eu cuido do trabalhador, eu recebo mais resultado também. Sim. Então, o que é a NR1? Ela é uma norma que regulamenta a saúde e segurança do trabalho, né? Assim como as outras NRs, a NR de altura, a NR de profundidade, né? Então, nada mais do que uma norma que regulamenta a saúde e segurança do trabalho. Porém, ela diz que a empresa tem que olhar o indivíduo, né, o funcionário, como um todo. Quando a gente pensa em olhar um indivíduo, um funcionário como um todo, a gente também tem que pensar, né, nos riscos psicossociais que esse colaborador pode sofrer dentro de uma empresa. Então, nada mais é do que olhar o todo, certo? Então, eu preciso olhar também o nível de estresse, como que está o esgotamento, como é que está não é a felicidade no sentido assim, a empresa terá que deixar o funcionário feliz, mas o bem-estar dele dentro dessa empresa. Então, é esse olhar, assim, para o todo. E quais as situações, assim, do dia a dia que pode gerar, assim, esse desconforto, esse adoecimento emocional? Certo, então isso é um ponto importante, porque, assim, quando a gente pensa em estresse, né? O estresse é um risco psicossocial. Sim, porém, a gente tem várias situações que é normal, né? Eu brinco assim, quando eu vou em alguma empresa, vou fazer a primeira conversa e a gente vai estabelecer, então, eu explico como que é a NR1, como que eu vou trabalhar, e eu sempre brinco assim, gente, o que é importante a gente pensar? Vocês conhecem algum trabalho sem estresse? Aí eu sempre brinco, se vocês conhecem, por favor, me apresentem, porque eu quero muito trabalhar nesse trabalho, porque não existe um trabalho sem estresse, né? A gente sempre vai ficar estressado com alguma coisa, com alguma situação. Se eu faço serviços para clientes, às vezes eu me estresso com o cliente. Se eu sou gerente e eu só lido com os meus colaboradores, às vezes eu me estresso com os meus colaboradores. Se eu, não faço serviço nem para cliente, só trabalho com máquina, eu só trabalho com sistema, vou me estressar com a internet que fica caindo, com o sistema que fica caindo, às vezes eu vou me estressar com tudo ao mesmo tempo. Então, o estresse faz parte da nossa vida, a gente se estressa com as coisas, a gente se estressa no trânsito, e isso não quer dizer que é um risco, só quer dizer que em algum momento você passou por algum estresse e está tudo bem.
O problema é quando esse estresse começa a ser crônico. Então, domingo à noite, só de pensar que amanhã eu vou ter que trabalhar, ligar o computador, eu já começo a ter uma crise de pânico, isso já começa a me dar falta de ar, às vezes me dá alguma disenteria, então aí eu começo a ter um problema. Hoje eu tô estressada, então hoje eu cheguei em casa, desabafei lá com a minha família, falei, meu Deus, hoje meu trabalho foi assim, ó, Senhor, né? Mas é uma situação, amanhã eu tô melhor, depois eu tô melhor. O problema é, todos os dias eu tô assim, todos os dias eu chego em casa esgotada, eu deito lá no meu sofá, eu não quero tomar banho, eu não quero tirar o uniforme, eu não quero, então significa que esse ambiente ele não está sendo nem um pouco bom, nem um pouco saudável, né? Então, meu chefe me chamou para me dar um feedback negativo. Eu vou gostar? Claro que não. Quem é que gosta de receber um feedback negativo? Mas é para o meu crescimento, é para eu melhorar alguma meta, é para eu melhorar algum serviço que eu não fiz muito bem feito, ou ele quer me dar uma instrução de algum comportamento que de repente não foi realmente um bom comportamento. E tá tudo bem. Agora o meu chefe me chamou e disse, olha, você é um burro, um idiota, um incompetente. Aí a gente tem uma situação diferente, né? Então, na prática, o que difere uma situação normal de trabalho para um risco, muito a gente tem que pensar em frequência. Então, muitas vezes, a frequência que uma coisa acontece pode ser ou não um risco. Então, vamos pensar no estresse. Um dia de estresse, 2 dias de estresse, eu trabalho com um departamento pessoal, fecho folha. Então, aquela primeira semana útil vai ser uma semana muito difícil, de muito estresse. Mas acabou isso, acabou o estresse. Eu trabalho com vendas. E aí, quando tem épocas do ano, tipo Natal, Dia dos Namorados, é aquela loucura. Todo mundo vindo comprar, não consigo parar um minuto, não consigo comer. Mas na hora que as vendas desse período acabam, dá uma acalmada. Eu trabalho com suporte, né? Então, eu dou suporte. Tem épocas que, meu Deus, é um suporte atrás do outro. Tem épocas que é mais tranquilo. Então, o que vai caracterizar muitas vezes é frequência. Quanto do meu tempo eu fico sobre aquele estresse constante, sabe? Quanto do meu tempo eu fico sobre muita pressão, mas nem sempre frequência. Quando a gente pensa, por exemplo, em ações comportamentais, então um xingamento, um assédio moral, né? Aí não é mais sobre frequência, né? Aí, se a gente pensar assim, então só vai ser um assédio moral se meu chefe me chamar de idiota todos os dias? Claro que não. Aí não é mais sobre frequência. Se ele chamar uma vez, a gente já pode considerar um assédio moral, né? Independente da frequência. E como diferenciar a pressão normal de ambiente tóxico? Está muito relacionado a como a empresa também acolhe críticas, né? Então, eu percebi que, eu tenho uma ideia, eu percebi que não está muito legal uma situação. Vou lá no meu supervisor imediato e digo, olha, tem uma situação acontecendo, eu não estou gostando. É muito importante que a gente observe como que ele vai receber esse feedback, como que a empresa recebe um feedback negativo, se a empresa também escuta o colaborador, né? Então, isso é muito importante para a gente diferenciar também um ambiente tóxico, né? Normalmente, quando a gente pensa em alguma coisa tóxica, não só um ambiente, um relacionamento, uma amizade, a gente sempre tem que pensar que é tóxico quando a gente não consegue expor a nossa opinião, quando a gente não se sente ouvido, quando a gente sente que a gente está tem uma imposição de fazer o que o outro quer, né? Então, claro que dentro da empresa a gente tem trabalhos a serem cumpridos. Então, obviamente que eu tenho metas, muitas vezes, às vezes não, mas às vezes sim. E, de certa forma, eu tenho uma imposição de algumas coisas que eu preciso fazer, alguns comportamentos que a empresa às vezes pede, né? Tem um manual lá. Mas é diferente de uma imposição assim muito rígida, né? Tenho lá as minhas metas, as coisas que eu tenho que fazer, mas não é nada assim, nossa, eu não me sinto humilhado, né? Eu sinto que, sim, o meu trabalho às vezes me estressa, mas eu percebo que é uma coisa natural. As outras empresas que fazem a mesma coisa que o meu trabalho não são muito diferentes, também passam por situações parecidas. Então, eu consigo basicamente definir que não, é realmente um ambiente saudável. Eu tenho oportunidade de me expor, de ser ouvido, eu entendo como a empresa funciona, é tudo muito claro, os processos, existe um manual de conduta da empresa,
eu sei o que é ou não é permitido. Então, isso é um ambiente saudável. E assim, não puxando só pro lado da liderança, mas assim, com os colegas. Às vezes o colega tá meio estressado todo dia, aí acaba descontando em você, às vezes está com um problema. Isso também seria um risco ou não? E é um risco bem difícil de medir, porque vamos pensar assim, não só com colegas de trabalho, mas também com prestador. Eu sou uma prestadora de serviço e estou prestando serviço para alguém, para um cliente, por exemplo, um fornecedor, um cliente, um freguês. Isso é bem difícil, porque muitas vezes as empresas vão atender o mesmo cliente, depende muito do que a gente está falando, né, de ramos, enfim. Mas vamos pensar, por exemplo, num escritório de marketing, num escritório de contabilidade, num suporte de TI. Normalmente você tem um cliente que vai lá pagar uma mensalidade para você prestar um serviço, né? Pensando nesse tipo de serviço. E aí o que acontece? Você tem um cliente fixo, aquele cliente ele vai ser todo mês seu cliente. E esse cliente é um cliente que é grosso com seus funcionários, grita, excede a voz, chama de incompetente, o cliente, certo? Então, é um risco? Claro que sim, né? O que a empresa vai ter que fazer com isso? Qual que é o papel, então, da empresa, né? A empresa tem que colocar um limite, expor as normas de conduta e dizer para esse cliente, olha, dessa forma com quem você está falando com o meu funcionário, eu não consigo continuar te atendendo. Nós não aceitamos esse tipo de comportamento. Nós não queremos que você continue tendo esse tipo de comportamento. Você é o nosso cliente há tanto tempo, nós gostamos muito de você, entendemos a importância de ter você aqui conosco, mas infelizmente nós não podemos continuar dessa forma. É um colega para um colega, o que a empresa tem que fazer? Olha, nós não aceitamos esse tipo de comportamento. Não importa se é brincadeira, se o outro não se sentiu bem, nós não aceitamos. Então, é tolerância zero para esse tipo de comportamento. Então, a empresa ela tem que assumir esse papel, né, de exigir respeito, exigir que as coisas sejam transparentes e que não tolere esse tipo de comportamento. E referente às lideranças e responsabilidades da empresa. Qual o papel da liderança no adoecimento ou na proteção da saúde mental? Então, você tem que pensar que o líder, ele é o termômetro. Então, assim, se o líder protege, acolhe, explica, provavelmente essa equipe vai ser blindada. Se o líder é muito exigente, não é ruim ser exigente, mas é um exigente, assim, que acaba sendo além do que é normal, além do que é saudável, né? É muito ríspido, né? E é muito grosseiro, a equipe provavelmente vai adoecer. Então vamos pensar assim, às vezes, vamos pensar numa grande empresa, uma empresa muito grande, que tem assim, sei lá, 500 funcionários. Às vezes, o clima vai variar de acordo com o setor. Então, se a gente for fazer uma pesquisa de clima, a gente vai perceber que a gente vai ter uma pesquisa de clima geral. Então, a gente vai dizer, olha, a satisfação da empresa está mais ou menos ali, 80%. Mas se a gente fosse fazer setor por setor, os resultados variariam muito, né? É que a gente pega uma média. Mas o líder, ele tem esse papel. Então, um líder aberto, um líder que mostra o caminho, diz, olha, eu quero que você faça isso, isso e isso, mas você pode contar comigo, eu tô aqui para te ajudar. É muito diferente de um líder que fala, eu quero isso aqui, se vira. E quando você faz, diz, não, isso aqui tá errado, não foi assim que eu te pedi. Mas ele não mostrou o caminho, ele não se mostrou aberto, ele não disse, olha, estou aqui se precisar. Então, o líder, ele acaba blindando ou não a equipe. Então, ele acaba sendo o termômetro mesmo. E isso faz toda a diferença. Líderes bem treinados, que saibam a importância de uma comunicação não violenta, que saibam a importância de ter uma comunicação clara, objetiva e de dar também essa abertura para ouvir, mas também, obviamente, saber cobrar, saber se posicionar quando necessário. E você acha que a alta demanda nas empresas interfere um pouco nisso? Da liderança tóxica?
Depende muito. Depende do que a gente considera como alta demanda. Depende da empresa, do ramo mesmo da empresa. Depende da quantidade de funcionários. Muitas vezes, o líder é o próprio dono. Então, a gente tem essa questão, né? E aí, o dono, ele tem visão de dono, né? Sim. Às vezes não, às vezes o líder é um gerente. Às vezes a gente tem gerente, coordenador, diretor e aí o dono, né? Então isso é muito variável, assim. Mas assim, hoje eu percebo que eu não sei dizer se é alta demanda, porque eu acho que as empresas sempre tiveram demandas. Mas hoje nós vamos pensar em adoecimento, né? Vamos pensar em adoecimento psicológico, né? Depressão, burnout, o que eu percebo? Ansiedade. A ansiedade hoje, gente, é assim, ó, de verdade mesmo. Eu vejo muitas pessoas com, assim, de ter que parar, ir para o hospital, tomar uma medicação na veia, passar 10 dias de atestado, porque estão com crise de ansiedade, algumas vezes relacionado ao trabalho, algumas não. Mas o que eu percebo? Nós vivemos num mundo, eu não sinto que as empresas mudaram tanto, mudaram bastante, mas eu acho que a gente mudou mais, então as pessoas. Então o que eu percebo? Nós vivemos num mundo muito acelerado. Então, tudo é muito rápido, tudo tem que ser muito rápido, você tem que aprender tudo para ontem, a vida é assim, se você está parado, você está perdendo tempo, você tem que estar sempre em movimento, então você tem que estar estudando, fazendo academia, fazendo dieta, bebendo água, trabalhando, se especializando, postando nas redes sociais, postando que você é saudável, trabalhador, que tem uma família perfeita. Então, isso tudo gera um peso, né? E aí, quando você chega no trabalho, tem alguém te cobrando, dizendo, você precisa fazer isso, vai dando uma sensação de esgotamento. Não jamais tô querendo dizer que, o funcionário esgotado, então, é porque o problema é a vida pessoal dele. Não. Tem empresas e empresas, né? E vidas e vidas, funcionários e funcionários, então, não é isso. Mas esse aceleramento que a gente tem, ele acabou se multiplicando. Então, antes era só nós. Agora não, agora para prestar um serviço, o cliente também, ele quer para ontem, entende? Mas é porque foi uma mudança, assim, de forma de pensar da sociedade mesmo. Mas a gente acabou aceitando, a gente foi levando e a gente chegou nesse patamar e isso é bem ruim, bem ruim. Em relação, assim, ao funcionário, vamos supor que o funcionário, ele tá com... Ele sente que ele tá doente, né, mentalmente, e ele não quer chegar e falar, e ele não quer assumir que ele tá com a saúde mental abalada ou adoecendo, né? Aí, como que faz com um funcionário assim? Olha, eu vou falar que é bem difícil, por quê? Acontece assim, primeiro que a gente, enquanto psicóloga, a gente tem que pensar em aceitação, né? Então, provavelmente eu não vou aceitar ajuda, eu não vou melhorar, eu não vou buscar ajuda, não vou considerar o que você está me falando se primeiro eu não aceitar que eu preciso, que realmente eu não estou bem, que realmente é necessário essa busca, né? E muitas vezes as pessoas acham que é normal. Então, assim, é normal eu ficar ansiosa, eu sentir o coração disparar, eu sentar na minha mesa e ter vontade de chorar, eu ficar pensando assim, né? Hoje é muito comum a gente falar, sextou, né? Então é normal, assim, na segunda-feira não querer trabalhar. Então todo mundo tem um pouco de preguiça de trabalhar na segunda-feira, né? Segunda-feira, meu Deus. Mas a partir do momento que isso começa comigo, uma coisa é eu ter preguiça, vontade de ficar em casa, estender o final de semana, outra coisa é isso me causar sofrimento. Então sempre que me causa sofrimento, alguma coisa não tá legal, né? Então, primeiro eu preciso entender que realmente não tô bem, que realmente preciso de ajuda, né? Mas é difícil, viu? É difícil essa aceitação de pedir ajuda, é difícil também a empresa conseguir falar isso com o funcionário, dizer, olha, a gente tá percebendo, o funcionário acha que, por quê? Eu tô fazendo meu serviço mal feito? Então ele já vai mais pra defensiva, não é isso. Então, é delicado, assim, mas é bem possível. Assim, aproveitando, assim, sobre o estresse que a gente falou, o cansaço. Então, assim,
quer dizer assim que nem todo cansaço é normal, né? Isso. Porque se a pessoa tem cansaço, é que nem, né, foi falado, a pessoa tá cansada, mas tá indo trabalhar, não tá sentindo aquele peso, é normal. Mas se a pessoa começar a ficar muito triste, muito desanimada, aí já é um risco. Isso, porque assim, eu trabalhei hoje, cheguei no final do dia cansada, ok, dormi, acordei bem no outro dia, já tô bem, já tô renovada, dormi bem, descansei, é uma coisa. Outra coisa é, já acordo cansada, vou trabalhar, fico pior, venho pra casa cansada, durmo, acordo cansada. Isso significa um esgotamento. Então tô sempre cansada. Cansada de quê? Cansada por quê? Não consigo nomear. Não consigo exatamente dizer por que eu tô cansada, mas eu tô cansada. Tô no trabalho, tô cansada. Tô em casa, tô cansada, né? Mas vamos pensar que em NR1 a gente tá falando de riscos da empresa, né? Então, penso no trabalho, chega a me dar um ruim, um mal-estar, uma falta de ar, uma palpitação. Tô no trabalho, me sinto esquisita, né? E aí saiu de lá, tá normal, né? Às vezes, por exemplo, assim, eu preciso sair para ir no mercado, para mim é tranquilo, mas para ir para o trabalho é difícil, né? E muitas vezes, às vezes pode acontecer, viu, de ser a empresa, né? Então, assim, essa empresa especificamente é tóxica, tá fazendo mal. Mas às vezes também não. Pode ser a forma como eu enxergo a vida, é totalmente diferente da forma como a empresa conduz. Então, vamos supor, às vezes eu tô me sentindo mal lá dentro, mas os outros 10 funcionários estão felizes. Então, isso também é difícil de mensurar, né? Mas, assim, ó, a empresa ela tem que fazer o possível para tornar o ambiente saudável. Então, esse é o papel dela na NR1. Ela precisa fazer tudo que compete a ela para tornar o ambiente saudável. O que compete a ela? Avaliar os riscos, né? Então, realmente fazer pesquisas para avaliar quais são os riscos que ela tem. O que compete a ela? Promover campanha de saúde, de não só saúde mental, mas também saúde física, estar disposta a ouvir os funcionários. Tudo tem que ser muito claro e objetivo. Então, o funcionário não tem que dar uma volta gigante para conseguir uma coisa simples, sabe? As coisas, os processos... Tem mais acesso, no caso, isso, tem mais acesso. Também, mas os processos, eles precisam ser bem definidos. Olha, para eu solicitar férias, eu faço assim e assim, eu sei como fazer. Não preciso ir lá no meu chefe falar, temos que ver essa coisa muito assim. Não, os processos precisam ser definidos. É assim que funciona. Seguir os processos. Isso. Essa clareza de como que as coisas devem ser feitas, essa previsibilidade ajuda muito, né? Então a empresa tem que ser assim, tem que ter manual. Então aquilo que eu vou cobrar, eu preciso primeiro ter passado, ensinado, né? Tenho que ter feedbacks contínuos e principalmente tenho que treinar a liderança. E deixar os direitos do funcionário sempre mais explicados, ou isso não tem? Olha, hoje eu percebo que os funcionários sabem bem os direitos, né? Às vezes, não é uma crítica, é verdade. Eles sabem, assim, os direitos, né? Mas eu gosto sempre de dizer para as empresas, quando eu vou contextualizar assim, ó, quando eu entro na empresa para fazer uma consultoria, eu estou sendo contratada pela empresa, né? Então, às vezes a empresa fala assim para mim, ai Maria, mas a gente precisa fazer tudo isso mesmo, né? Eu falo sim. Às vezes o funcionário fala pra mim, mas realmente eu posso, acontece muito, né? Eu lanço lá uma pesquisa e eles me perguntam, mas é anônimo mesmo? Posso falar a verdade? Então sim, pode falar, é pra falar. Como que eu vou saber o que realmente precisa ser melhorado se você não falar a verdade, né? Mas sempre acontece de ter aquele medo, ou falar, daqui a um dia eu tô ganhando a conta, então sempre acontece. E a gente sempre tem que pensar assim, eu tento trabalhar para os dois lados, né? Então não é só olhar o lado do funcionário e nem só olhar o lado da empresa, né? A gente precisa chegar num denominador comum e trabalhar junto. Então, aí muitos empresários falaram assim, essa NR veio para complicar a nossa vida, olha o tanto de coisa. E assim, tem coisas que realmente a maioria das empresas não fazem e que vão ter que fazer. Por exemplo, um canal de denúncias, né? Uma caixinha de reclamações e sugestões, alguns feedbacks, enfim, algumas ações, essa empresa não faz.
Então, vai dar uma mudada um pouco, né? Mas eu entendo que é sempre bom a gente deixar, sim, evidente todos os direitos do funcionário e também os deveres, né? Assim como a empresa deve deixar explícitos os direitos dela, né? Mas também os deveres dela enquanto empresa. E treinamentos e palestras de saúde mental funcionam de verdade? Olha, eu poderia te responder essa pergunta com outra pergunta. Sim, ó. Psicoterapia funciona? Vai depender? Vai depender do paciente, pessoa, se a né? pessoa quer. Então, se a pessoa primeiro a tá gente tem que pensar aberta. assim. Resposta. Primeiro, eu tenho que pensar assim. Eu tenho que confiar que o psicólogo é bom, que ele entende do meu problema, que ele vai me ouvir, que ele tem uma abordagem que eu gosto, o que a maioria das pessoas não sabe. Então, primeiro eu tenho que entender se o profissional é adequado e qualificado. Depois eu tenho que pensar assim, eu tô aberta a ouvir, tô aberta a mudar, tô aberta a talvez ter que fazer uma coisa que eu não quero, né? Eu também preciso pensar sobre isso. Então, vamos pensar nas palestras. Palestra, treinamento, funciona? Pode ser que sim, pode ser que não. Depende muito de como a equipe recebe a informação, do quanto ela quer mudar. Também depende de quem está transmitindo, da forma como está sendo transmitido. Mas todo mundo, eu acho que já assistiu uma palestra na vida. Sim. Né? Acho que quem é que nunca assistiu uma palestra na E vida? todo mundo recebe da forma que vê, que acha que que acha não que tá tá certo. certo. Ele só diz que é bom, né? E às vezes a gente vai lá e fala, ouve aquela palestra e fala, muito legal, não coloca nada em prática. Sim. Né? Às vezes a gente vai lá e aí, às vezes a gente pagou pra ouvir aquela palestra, né? Ouviu e falou, nossa, muito legal. Não coloca nada em prática, não executa nada, né? Então, depende, mas agora vamos pensar no lado, eu tô falando aqui enquanto colaboradora, né? Mas agora vamos falar do lado da empresa. Só fazer palestra e ação não muda nada. E ações assim, tipo, né? Você precisa mudar na prática, você precisa entender o que você precisa mudar na prática, para daí você poder falar, não, isso aqui eu preciso mudar. Vou dar um exemplo. Uma empresa fala assim, olha, uma empresa chega à conclusão assim, nossa, agora eu preciso tornar um ambiente mais saudável. O que eu vou fazer? Como que eu vou tornar esse ambiente aqui mais saudável? Eu tenho 30 funcionários, como que eu vou tornar esse ambiente mais saudável? Já sei. Vou me basear nas grandes empresas. Aí vou lá dar um Google assim, ó. O que a Amazon oferece para os funcionários? O que a empresa Google oferece para os funcionários? Observei aqui que a Heineken dá cerveja para os funcionários. Ó, depois das 5, de verdade, tem uma coisa assim. Depois das 5, os funcionários podem tomar cerveja. Falei, já sei o que eu vou fazer. Vou comprar uma mesa de ping-pong. Vou colocar aqui na sala de descanso, vou comprar uns colchões aqui para ter uma salinha de descanso, vou fazer um ambiente mais descontraído e pronto, estou tornando o ambiente mais saudável. Não. O que adianta eu ter uma mesa de ping-pong, um ambiente descontraído, se o ambiente é péssimo, se meus funcionários têm que fazer hora extra todo dia para dar conta do trabalho, porque eu não quero contratar mais ninguém, então eu sobrecarrego quem está ali. Não vai adiantar nada. Então, isso é importante. Não é aí lá no Setembro Amarelo eu faço uma palestra sobre saúde mental, enfim, suicídio, né? Não vai resolver nada. É uma maquiagem, né? Eu tô só fingindo que me importo. Então, a empresa ela tem que... Não adianta você querer imitar as outras empresas, sejam grandes ou pequenas. Não é esse o ponto. O ponto é olhar para a sua própria empresa e pensar... o que eu posso mudar? O que realmente... Porque assim, gente, sempre tenho que mudar. E não tô só falando de empresa. Nós sempre temos que mudar. Melhorar, a gente não é perfeito. Aprender, né? Aprender, melhorar, evoluir em alguma coisa. Se nós sempre temos que aprender, melhorar e evoluir em alguma coisa, pensa em empresa. A empresa também sempre tem que melhorar, aprender e evoluir em alguma coisa. Então, o que eu posso melhorar, né? De ouvir meus funcionários. E assim, funcionário tem ideias. Né? Às vezes ele pensa que dá para fazer uma super coisa, mas o orçamento da empresa não é compatível. Às vezes ele pensa assim, a gente podia trabalhar só até meio-dia, mas a empresa não consegue fazer isso, né? Então é um alinhamento de ideias, né? É ouvir e falar, ouvir de verdade, falar, isso aqui eu consigo fazer, isso aqui eu não consigo, isso aqui dá para fazer se eu adaptar.
E a empresa vai fazendo aquilo que é possível, porque o funcionário feliz, e não é uma felicidade, tipo, ai, nossa, tô muito feliz, mas o funcionário feliz com o ambiente de trabalho, ele também, né? satisfeito, ele também vai render mais. Então isso também é bom para a empresa, né? Então é uma via de mão dupla, da mesma forma como o funcionário vai falar, caramba, gosto de trabalhar aqui, o empregador vai falar, nossa, esse funcionário me rende demais. Então, eu, Maria Eduarda, Janayara. nós agradecemos a sua presença hoje, por nos ajudar a fazer nosso trabalho. Foi muito esclarecedor. Acredito que as pessoas que irão ver esse vídeo, né, também vai poder esclarecer bastante dúvidas, como é tudo novo, né? Então, assim, muito obrigado. Imagina, meninas, foi um prazer estar aqui, né? É um tema ainda novo mesmo, então é bem legal trazer isso também, né? E esclarecer um pouco mais essa questão, né? Mas é isso. Obrigada. Obrigada. Esse foi mais um episódio do nosso podcast Versos da Mente. Muito obrigada. Até mais.